Hoje você vai aprender como é que você vai bater a concorrência aí dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, porém sem abaixar os preços aí do seu serviço, dentro do seu estúdio ou dentro do seu box. Vamos lá então. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é: o seu estúdio ele está no ponto correto? Porque o que eu mais vejo nas mentorias que eu faço ou nas caixinhas de Instagram, enfim, são pessoas reclamando que na região onde elas estão eles não podem cobrar mais. E às vezes isso é verdade. Às vezes você posicionou o ponto do seu estúdio de uma maneira equivocada. Você, quando vai começar o estúdio, a melhor coisa que você deve fazer é pesquisar o máximo possível daquela região. Como é que é renda per capita? Qual que é o valor médio dos imóveis? Que você já vai ter uma boa noção de quanto as pessoas têm de orçamento para realmente treinar com você. Então esse é o primeiro ponto, é se perguntar: será que o meu estúdio ele está no ponto correto para o valor que eu estou querendo cobrar? Se não, você vai ter que repensar o seu preço, né? E muitas vezes para baixo. Eu tenho um mentorado que eu ajudo ele está em uma cidade perto de Santos, eu não lembro exatamente o nome da cidade, mas lá ele sofre muito para cobrar 250, 270 reais para o aluno dele de personal. Ele trabalha com um professor para no máximo 5 pessoas e ele sofre bastante, porque naquela região, esse valor que ele está cobrando realmente já está chegando num certo limite para os alunos dele. Então, uma das coisas que ele está pensando em fazer é tirar o estúdio dele de lá e ir para Santos, que é onde ele vê muito mais renda per capita, onde ele consegue cobrar realmente, né, de fato, o valor que ele acha justo pelo serviço dele, e daí a coisa começa a dar certo. Esse é o primeiro ponto, então. Você tem que sempre mirar no posicionamento correto, primeiro, do ponto, tá? Estou no ponto, Luiz, há muitos anos e não quero sair daqui. Aí, às vezes, você vai ter que mexer no preço mesmo. Vai ter que conhecer bem daquela região e posicionar o seu preço da maneira correta. O segundo ponto é: se a maneira com que você posicionou o seu ponto está da forma correta, pô, eu estou dentro de um espaço na minha cidade que eu consigo cobrar R$ 300 por mês. Né? Esse é o valor que eu acredito que vai entrar no orçamento do meu aluno de maneira tranquila. Né? Esse preço ele não deve ser vendido como a modalidade, como o espaço físico mesmo, como um atendimento diferenciado. Ele tem que ser reflexo do resultado do seu trabalho. E o que isso significa? Você dentro do seu estúdio tem que começar a parar de falar: eu vendo pilates, eu vendo musculação, eu vendo funcional, eu vendo crossfit, eu vendo, enfim, o que seja que você atende aí no seu espaço. Você tem que começar a vender o resultado que essa metodologia traz. Por exemplo, quando eu vou falar de musculação, eu uso a palavra musculação, enfim, eu continuo utilizando o nome das modalidades, mas ela sempre está atrelada com os principais resultados que essa modalidade traz para a vida do meu aluno. Ou seja, fortalecimento muscular, ganho de massa magra, se o seu médico já te recomendou, eu sempre vou de encontro com o resultado do meu aluno, porque daí você começa a descolar a concorrência de você. Se você fala assim: eu vendo pilates e custa R$ 300, todos os outros estúdios que vendem pilates e que cobram R$ 270 vão ser melhor que você. Na visão do seu aluno, você vende a mesma coisa, só que você cobra mais. Só que se você fala assim: aqui no meu estúdio de pilates, o nosso foco são alunos da terceira idade, com principalmente para evitar queda deles. Aí você começa a se descolar de todos os outros estúdios que só vendem pilates, porque você diz que você vende outra coisa, você vende o resultado que aquela pessoa está buscando. E obviamente esse resultado ele tem que ser muito reflexo também do que você quer trabalhar dentro do seu estúdio. Não adianta você mentir, né? Você diz que trabalha pilates e começa a vender, sei lá, um emagrecimento, você começa a vender outros objetivos que você não vai conseguir ajudar o seu aluno. Aí você vai conseguir vender, né? Vai conseguir fazer aquela primeira venda, só que com o tempo o seu aluno vai ver que aquilo foi uma mentira e ele vai acabar saindo do seu espaço. Então, o segundo ponto é: o seu preço deve ser reflexo do resultado do seu trabalho, porque daí sim você vai se descolar da concorrência e conseguir cobrar a maneira mais justa possível o seu serviço. E o terceiro ponto é: a maneira com que você mostra o seu trabalho é a estratégia mais assertiva de posicionamento de preço. Esse aqui é o principal ponto, que é o 3. E é nesse aqui que a gente vai discorrer mais um pouco. A maneira com que você monta o seu espaço, a maneira com que você atende o seu aluno no WhatsApp, na ligação, a maneira com que você recepciona o seu aluno, a maneira com que ele vai para a aula e é atendido, a maneira com que é feita toda essa experiência vai dizer se o seu aluno vai te pagar ou não. É
tudo mesmo, tem que pensar em tudo no mínimos detalhes possíveis. Você é um dono de estúdio que atende sozinho. Você sozinho vai ter que pensar em toda essa experiência, deixar ela de maneira condizente com o preço que você está querendo cobrar. Por exemplo, aqui no meu espaço, a gente tem um ticket médio de um pouco mais de R$400 por mês. Então, se o meu aluno chegar aqui dentro do meu estúdio e não ver esse valor, ele não vai pagar nunca. Eu posso estar no ambiente correto, eu posso ter me comunicado da maneira correta, vendido o resultado para aquele aluno, mas quando ele chegar aqui, quando ele falar comigo no WhatsApp, quando ele ligar, quando ele for trocar uma ideia com o professor, enfim, tudo nessa experiência, se algo estiver descompensado com o preço que eu estou cobrando, ele não vai me pagar nunca, porque R$400 por mês, né, 400 vezes 12, né, vamos colocar assim, no ano inteiro, ele vai ter investido mais ou menos quase R$5.000 por mês, né, para treinar aqui comigo. Quase não, um pouco mais de R$5.000 por mês para treinar comigo. R$5.000 no ano, desculpe, para treinar comigo. E ele não vai dispor desse dinheiro para o treinamento dele se ele não vê que vale. Ele precisa enxergar. Você bateu o primeiro ponto, está no ponto correto. Você vendeu o reflexo do seu trabalho, que é o objetivo que o aluno está procurando. Só que ele chegou aqui e está muito zoado, está um ambiente desorganizado, está um ambiente que não vale R$400, ele não vai pagar. E como que você pode fazer isso da melhor maneira possível? É se posicionar do mesmo olho que o teu aluno tem. Pô, Luiz, mas eu não ganho a mesma coisa que o meu aluno ganha. Mas você vai ter que começar a pensar igual a ele, para você ver se realmente o seu espaço está condizente, está legal para aquele seu aluno. Por exemplo, eu sempre, quando vou falar da maneira com que você mostra do seu trabalho, eu gosto muito de usar o exemplo da academia mais luxuosa, ou uma das mais luxuosas que a gente tem aqui no Brasil, que é a Six Sport Life. Eles se posicionam de uma maneira com que eles vão no público AAA, é o cara mais rico que tem no Brasil, ele cobra R$4.500 de mensalidade. E qual que foi a primeira sacada que eles tiveram para posicionar esse produto para fazer com que as pessoas realmente pagassem? Eles falaram, dentro aqui da nossa academia tem que ser o mesmo nível ou acima da academia do condomínio desse cara, da academia que ele vai no hotel, né, quando ele viaja. Porque um cara que ele é multimilionário, ele está acostumado com o mais requinte possível. No banheiro, no bar, no atendimento, nos aparelhos. Então eles falaram, se a gente não comprar o melhor do melhor do melhor, ele vai reparar. E ele não vai aceitar pagar R$4.500 de mensalidade. Não vai, não adianta. Então eles são o supra-sumo do que eu acho que é mostrar o seu trabalho de maneira mais eficiente para o preço que eles cobram. E uma coisa bem importante que eu gosto de ressaltar aqui, se o seu preço é mais baixo, né? Luiz, eu quero cobrar 100, R$150. Eu vou conversar com um público realmente que tem uma renda menor. Você também precisa se posicionar para esse público de renda menor. O que eles gostam? Será que eles curtem um espaço luxuoso? Será que não vai descolar muito com o que ele tem na realidade dele e ele vai se sentir deslocado dentro do seu estúdio? Então, tanto para o bom quanto para o, vamos dizer assim, vamos refazer. Tanto para aquelas pessoas que ganham mais dinheiro ou quanto aquelas pessoas que ganham menos dinheiro, você tem que se posicionar e escolher atender elas. Por exemplo, eu escolho todos os dias atender mulheres acima de 35 anos que moram perto do meu estúdio, que estão acostumadas com um termo chamado luxo acessível, que é coisas boas, porém que caibam no bolso do orçamento que ela tem. Então eu preciso me posicionar dessa maneira. E tudo que eu faço dentro do meu espaço, dentro do meu atendimento, é pensando nessas pessoas. Desde o uniforme que eu estou usando, né, para atender essas pessoas aqui dentro, ao uniforme até que meus professores estão utilizando. Poxa, se você está muito longe daquilo que eu estou querendo posicionar minha marca, vai começar a descasar as coisas e as pessoas vão começar a sair. Então, esse terceiro ponto é o mais difícil, porém, quando você consegue executar, é o mais certeiro para você bater a tua concorrência sem precisar baixar preço. Tá? Você não vai precisar baixar preço se você estiver no ponto certo, se você conseguiu vender o resultado daquela tua metodologia e se você mostrar o seu trabalho da maneira correta. Tenho certeza que se você seguir esses 3 passos, você vai conseguir bater a sua concorrência sem baixar um centavo do seu preço e ainda, digo mais, você vai poder subir o teu preço, se esse for o teu posicionamento e a sua escolha. E para mais dicas como essa, para mais estratégias como essa, sigam aqui a gente no YouTube, que a gente está trazendo vídeo todas as semanas.